Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e Jesus ingressa na cidade de Jerusalém, multidões o acompanham, e essas multidões proclamavam ou clamavam, né? Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi, bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Salva-nos. Salva-nos por misericórdia, salva-nos por misericórdia. Hosana é entoado hoje como expressão de louvor, como expressão de alegria, louvor e alegria. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra possui a conotação de um clamor intenso, de um reconhecimento por parte das multidões, daqueles que creram, de que Jesus é o prometido de Deus, chamado Filho de Davi. Salva-nos por tua misericórdia. Salva-nos por tua misericórdia. Salva-nos por misericórdia. Nem sempre, nem sempre, os nossos clamores são respondidos. Conhecemos inúmeras pessoas que falam, eu clamei muito, eu pedi muito por um milagre, eu pedi muito pelo meu filho, eu pedi muito pela minha filha, eu pedi pelo meu pai, pedi pela minha mãe, eu pedi muito que isso não acontecesse. Essas pessoas fazem parte e ecoam as palavras de adoração, de reconhecimento e de súplica ao Filho de Deus. Não sabemos inteiramente, totalmente, do que as multidões estavam pedindo para serem salvos. Imaginamos que a opressão dos governantes romanos ou da opressão dos governantes judeus, ou mesmo da opressão dos líderes religiosos, ou da opressão das falsas lideranças, dos falsos profetas, dos falsos messias. O fato é que as pessoas clamavam, talvez pela libertação da fome, né? Talvez por livramento de todo e qualquer mal que angustiasse a esses que estavam acompanhando a Jesus Cristo, ou pelo livramento do mal que acompanhasse a parentes, familiares, amigos ou conhecidos. O que é fato é que a nação de Israel, o povo de Israel naqueles dias, não expressava adequadamente o que Deus havia proposto para eles. O que Deus havia proposto. Então, o clamor por salvação, talvez fosse por salvação da situação ou condição na qual eles estavam vivendo em decorrência dos seus próprios pecados. Mas o fato é que reconheceram em Jesus, o Messias, através de cuja vida o poder de Deus estava se manifestando entre eles naqueles dias. Então eles se entregaram totalmente num ato de fé, um misto de clamor, de louvor, de súplica, de reconhecimento, de gratidão, clamando e aclamando Jesus, o Cristo de Deus. Nem todos os nossos clamores obtiveram a resposta que nós gostaríamos. Nem todos os nossos clamores, nem todas as nossas súplicas alcançaram do Todo-Poderoso Deus o favor que nós reconhecemos que Ele é poderoso e fiel para realizar. Ainda assim, nós clamamos. Ainda assim, nós louvamos. Ainda assim, nós reconhecemos em Jesus o Cristo o poder de Deus para a libertação, para o livramento, para a salvação, para a cura, para a transformação de uma vida, de várias vidas, de uma cidade, de uma sociedade e até mesmo de uma nação. Fato
que o próprio Senhor Jesus se comprometeu em realizar. E nós não temos nenhuma dúvida de que ele realizará absolutamente tudo que ele prometeu, absolutamente tudo com que ele se comprometeu com o Pai e com a humanidade. Porque o Filho de Deus é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus não muda, não muda. O que nós podemos afirmar com toda certeza é que os nossos clamores foram sim ouvidos. Os nossos clamores chegaram aos céus, assim como os nossos louvores, a nossa súplica e a nossa gratidão. Ainda que não tenhamos, em algumas ocasiões, em alguns momentos, obtido de Deus exatamente aquilo que considerávamos necessário, apropriado. Não é uma questão de dignidade. Não é uma questão de se considerar melhor. É de reconhecer em Deus o poder e a disposição para apresentar-se diante dele como o suplicante, como o penitente, como aquele disposto a louvar, a agradecer, a reconhecer que é justo, que é correto, que é certo. E ainda assim não ver. E ainda assim não viver. E ainda assim não experimentar naquele momento difícil, naquele momento terrível, o favor de Deus, a expressão do seu amor e do seu poder num benefício correto, num benefício justo, que em nada contrariava ou contrariará a palavra do Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas, por conta disso, acabaram sendo tomados por uma mágoa, um ressentimento, uma dúvida, como que um calo, como que algo que sensível. Os questionamentos, meu Deus, porque será que eu não sou digno? Será que eu não mereço? Será que não era a tua vontade? Será que era? Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. E o agir do Deus Todo-Poderoso está em conformidade com a palavra dele. Nós questionamos e confrontamos todo pensamento e toda ideia que é lançada em relação ao povo de Deus, de que o poder está nas nossas palavras. Não, não. O poder de Deus está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, como a Bíblia declara, é uma referência a Jesus o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para cumprir absolutamente tudo aquilo que Deus desejou para a humanidade. Nisso, ele é fiel e justo para suportar todas as nossas fraquezas, ainda que em forma de mágoa, ressentimento, de uma tribulação ou de um pensamento que possa ter causado alguma dificuldade no que diz respeito à saúde espiritual do cristão. Eu estou falando de quando as nossas orações não são atendidas. Como nós aprendemos a viver diante de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que realiza o impossível e ainda assim, muitas vezes se mantém em absoluto silêncio em relação ao nosso sincero clamor, às nossas declarações de reconhecimento do poder dele e de uma súplica pela manifestação deste poder nas nossas vidas ou através das vidas de outra pessoa ou nas vidas de outras pessoas que nos são próximas, que nos são importantes, relevantes ou que de alguma maneira tenham chegado até nós. Precisamos saber que Jesus Cristo é fiel e justo para suportar os nossos clamores, os nossos louvores, as nossas gratidões, ações de graças, mas também a nossa dor, a nossa angústia, a nossa mágoa e o nosso ressentimento de natureza espiritual. Algumas pessoas preferem falar ou dizer que não se importam. Querendo Deus ou não querendo Deus, a minha vida
Sabemos que isso não é verdade, sabemos que isso é uma expressão, talvez dura diante de Deus, mas é uma expressão de um coração ferido, magoado ou ressentido. Sabemos que o próprio Filho de Deus enfrentou o silêncio de Deus nesses dias, nesses momentos finais. O próprio Filho de Deus enfrentou o silêncio de Deus. Vivendo como homem, ele decidiu e permaneceu na decisão de ser fiel a Deus até a morte. Morte humilhante, morte degradante, morte terrivelmente constrangedora para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, reservada naqueles dias para as pessoas que eram considerados párias da sociedade. Tá? A crucificação, a morte por crucificação, era destinada aos ninguéms, tá bom? Não tenha ilusão de que alguém importante ou relevante sofreria essa morte. Não, era reservada às pessoas totalmente abandonadas por todos, inclusive pelos seus. E ele aceitou essa morte humilhante, sendo exposto publicamente na sua dor, na sua angústia, no seu sofrimento, em favor da humanidade, em favor de todos aqueles que nele creem, muito embora os benefícios da vida, da morte e ressurreição de Cristo Jesus reverberem em relação a toda a humanidade, a toda a criação, mas em favor de todos aqueles que nele creem, foi proposto a celebração do pacto da aliança de Deus com a humanidade, de elevar-nos à condição de filhos de Deus. Assim como o próprio Cristo passou pela obediência, pela submissão, pela humilhação, pelo silêncio de Deus, nós também devemos aprender nas nossas vidas a aceitar o não como resposta, a aceitar o silêncio como resposta de Deus, não contrariando a fé, não negando a fé, não desprezando a fé, não desprezando o louvor e a gratidão, mas o silêncio de Deus no sentido de aceitar a manifestação de fé e ainda dizer não em relação à súplica e ao clamor, porque Ele é Deus. Nós somos criaturas dele. Vivemos na fé, na expectativa de sermos levados à condição de filhos de Deus, que se realizará, que se consumará na vinda do Cristo Jesus para a implantação do reino de Deus sobre a terra. Essa é a verdade que fundamenta as nossas vidas. Aprendemos como o próprio Cristo aprendeu, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, perfeitamente obediente a Deus. Que o não, que o silêncio não se torne um obstáculo aos nossos louvores, à nossa gratidão, à nossa capacidade de expressar a expectativa de um servo, de um crente, de um cristão fiel e temente a Deus, que reconhece em Deus o poder para realizar absolutamente tudo em favor daqueles que nele creem. Não precisamos mudar o nosso louvor. Não precisamos mudar a nossa súplica. Não precisamos nos adequar a expectativas frustradas. Precisamos seguir adiante, perseverar na oração, no louvor e na gratidão. Por quê? A salvação das nossas almas, a redenção da humanidade, conforme foi prometido e pactuado por Deus, foi realizado, celebrado em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo está disponibilizado pela fé a todos aqueles que creem. É essa palavra que nos conduz adiante. É essa palavra, é essa verdade que nos mantém de pé. É essa palavra que sustenta as nossas orações, os nossos louvores e as nossas súplicas. Não sabemos como Deus responderá, mas sabemos que Ele nos ouve. Por isso as crianças,
as multidões estavam clamando: Hosana, salva-nos por misericórdia, salva-nos por misericórdia. E a salvação misericordiosa de Deus foi levada adiante por Cristo Jesus. A salvação aconteceu, a salvação ocorreu. É claro que nós gostaríamos de uma vida sempre tranquila. É claro que todo mundo amaria uma vida sem problemas, sem dificuldades. Mas a vida se apresenta conforme ela se apresenta. Nós podemos mudar uma realidade, que é o nosso interior, que é o nosso ser. Essa realidade interior pode ser mudada e transformada com a cooperação, com a colaboração do Espírito Santo, com a direção da palavra de Deus. O mundo à nossa volta, não cabe a nós tentar mudá-lo. Nós devemos lutar para não sermos moldados segundo o pensamento deste mundo. Mas Jesus mesmo nos disse: não devemos nos equivocar. No mundo, neste mundo, nesta vida, teremos aflições. Em cumprimento à palavra do profeta, que declara que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, tá? Não tenha nenhuma ilusão. Não tenha nenhuma ilusão em relação a isso. Em todo e qualquer ramo da fé em Deus, em Cristo Jesus, se você decidir viver piedosamente, você será perseguido. Essa é a palavra de Deus. Nos alegremos então nas perseguições, porque são o cumprimento da palavra de Deus. É através dela que somos, através das perseguições, das acusações, das mentiras, das calúnias, das injúrias, de tudo aquilo que se levanta, que somos moldados, que somos transformados, que somos devidamente regenerados de uma forma contínua pelo Espírito Santo de Deus. Salva-nos por misericórdia. Ele nos salvou. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.